Oi, aqui é o Davi e eu quero hoje falar um vídeo. Talvez hoje esse vídeo é um pouco diferente. É uma mistura de vídeo com podcast, enfim, eu não sei como que talvez eu vou falar isso. Mas agora quase meia-noite do dia 1º de dezembro de 2015. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se é em 2015 ou se já é 2016, enfim, não importa muito. O que importa é que a mensagem que eu quero te mostrar hoje pode literalmente transformar a sua vida. Se você está desiludido com alguma coisa, se você está triste, se você está talvez até beirando a um sentimento de depressão, esse vídeo é para você. E por que eu digo isso? Porque durante simplesmente poucos minutos, aconteceram grandes transformações do meu pensamento. E eu quero ver se isso eu posso compartilhar com você que está assistindo esse vídeo meu aqui no YouTube. Seja lá onde você estiver assistindo, né? Se você está assistindo no YouTube, não sei aonde você está assistindo, no YouTube, no Facebook, ou no meu blog, sejaimbatível.com, ou no LinkedIn, enfim. Não sei onde você está assistindo, porque, enfim, eu acabo espalhando esse vídeo em diversos canais na internet. E é engraçado, porque a gente conhece pessoas há 4, 5 anos e a gente nunca parou para conversar, realmente ter um papo cabeça. Muitas vezes a gente não para ter um papo cabeça, como a gente fala. E um desses papos cabeças aconteceram hoje. E eu estava na Nápoles e eu conversando com o proprietário, um dos proprietários da Nápoles. A Nápoles é uma lancheria na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O dia que você vier para o Rio Grande do Sul ou ir para a cidade de Santa Rosa, eu quero que você conheça a Nápoles. Mas o que eu quero dizer especificamente não é sobre o Paulo. Eu conversei com o Paulo e foi uma conversa, foram com certeza os minutos mais preciosos de 2015. Porque aconteceram muitas transformações na minha cabeça e que eu quero que você preste muita atenção nessa nossa conversa. Eu sempre comigo carrego esse gravador aqui. Olha só. Esse gravador aqui é um gravador simples. É um gravador que eu comprei e eu levo ele por onde eu ando, porque normalmente a gente não sabe quando vai ter ideias, né? Então aquela frase que eu sempre, às vezes eu posto no Facebook, enfim, que é: a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias, mas você precisa gravar essas ideias, você precisa registrar. Então eu sempre tenho comigo caneta e papel e também o gravador. E numa dessas conversas com o Paulo, poxa, ele começou a me falar sobre liberdade, sobre algumas coisas além da liberdade, enfim. E aquilo me marcou muito e eu pensei, poxa, eu tenho que gravar isso. Eu tenho que colocar no meu canal, no meu blog, enfim, de alguma maneira. Então eu gravei uma espécie de podcast no meu gravador aqui e eu quero que você preste atenção. Então, nesse vídeo, hoje, vai ter um podcast, um videocast, não sei como que chama isso aqui, e eu quero que você preste atenção. Porque se você agora, por exemplo, não está gostando do seu trabalho, ou você está angustiado com alguma coisa, ou você se sente preso, está numa espécie de prisão, e você não sabe o que é, esse vídeo e esse diálogo com o Paulo é para você. Então, eu quero que agora você preste muita atenção, que até o final desse vídeo, com certeza, você vai ter algumas mudanças de chave na sua cabeça. Quero lembrar também que aqui embaixo existe uma área de comentários. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, algum conhecido seu, que queira escutar isso. E quero que você se inscreva no meu canal no YouTube. Bem, agora eu quero que você fique então com o podcast do Paulo e do Davi. Uma conversa, um papo cabeça sobre liberdade e sobre o que é estar preso e a dica que o Paulo dá sobre como sair dessa prisão. Se você se sente preso,
não tá contente com o seu trabalho, não tá feliz com alguma coisa, você se sente quase como uma prisão mesmo, preste atenção na nossa conversa. Meu nome é Davi e preste atenção no podcast e fique atento nos próximos vídeos, tá ok? Nós gravamos esse podcast lá na Nápoles. Então assim, vai ter ruídos, vai ter conversa no fundo, tem uma televisão ligada, tem pessoas conversando. Então eu quero que você não preste atenção no ruído, mas eu quero que você preste atenção na nossa conversa. Agora sim, vamos para o podcast, esses minutos, os minutos mais preciosos de 2015. Um abraço e vamos lá. Tu é muito mais prisioneiro do que tu é livre. Tu é muito mais prisioneiro do que tu é livre. Porque se tu for pôr numa balança as coisas que te prendem, as coisas que te deixam livre, tu vai ter centenas a mais de que te deixam preso do que livre. Tu disse que é isso que deixa as pessoas frustradas hoje? Claramente. O que deixa as pessoas muito frustradas é isso. Desanimadas, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de investir, porque elas têm muito medo do que possa acontecer se elas perderem aquilo ali que elas têm que manter todo dia, que é telefone, luz, água, aluguel, roupa, comida. E isso seria a prisão delas. É uma prisão. Elas como se elas estivessem presas, encarceradas. Claro, porque... E elas não conseguem enxergar uma liberdade às vezes. Não conseguem. Exatamente. Então, como é que tu colocou na balança isso antes? Digamos que tu fez uma pergunta pra mim, né? Davi, digamos que tu tem que fazer uma lista de coisas que te deixam aprisionadas e que te deixam livre. Faz uma lista e bota no papel pra te ver a diferença que vai dar. Vai ter centenas de coisas que te deixam preso e mínimas que te deixam livre. Faz? Mas o que tu... Me dá um exemplo disso, o que te deixa preso e o que te deixa livre. Exatamente aquilo que tu me colocou antes sobre... Faz uma lista de o que te deixa livre. O que é o sentimento de liberdade, então? Sentimento de liberdade é tu ter poder de fazer algumas coisas que tu gosta, ou bastante. E se tu não tem a capacidade para isso, te deixa preso. Por exemplo, eu gostaria de viajar, tirar férias, comprar uma moto, comprar um barco, comprar várias coisas, mas como tu só tem pra manter aquilo que tu pode, tu tá aprisionado. Porque se tu gastar o que tu tem pra essas outras coisas, tu não vai conseguir pagar o que tu tem, o teu básico, que é alimentação, luz, água, telefone. Então, no caso, assim, se eu colocar nessa balança as coisas que me deixam livre e as coisas que me deixam preso, você diria que se eu tô frustrado com alguma coisa, se eu tô depressivo, se eu tô desgostoso da minha vida, das coisas que eu faço, se eu não tenho motivação, seria que essa balança tá pesando mais pra minha prisão? Exatamente. A tua prisão tá muito mais do que a tua liberdade. Por isso que tu fica depressivo e sem vontade de fazer algumas coisas. Então, Davi, o que é ter liberdade? Liberdade não é tu não fazer nada, simplesmente abandonar tudo e sair pelo mundo afora. A liberdade é diferente. Liberdade é tu ter condições de fazer o que tu quer. Entendeu? Tu não tá aprisionado a uma sequência de coisas que tu só possa fazer aquilo ali. Isso aí. Sabe, Paulo, às vezes eu penso que por eu não ter, por exemplo, eu não tenho filhos, eu não tenho uma companheira agora, e algumas pessoas elas me veem como se, tu não tem isso, elas pensam assim, o dinheiro que tu ganha, não sei o que tu faz com o teu dinheiro, porque elas têm aquela ideia de que, não, eu tenho casa, família, eu tenho que usar meu dinheiro para pagar conta, e às vezes eu me sinto culpado, sabe, por isso. E tipo, as pessoas sentem um pouco de, não é, a palavra não é, mas as pessoas elas sentem assim, poxa, aquela pessoa tá, elas sentem um pouco de assim, ele tem mais liberdade que eu, entende? Aí, Davi, depende.
Porque às vezes pra ti o que tu tá ganhando não tá te causando a liberdade que tu quer ter. Tu quer fazer um curso que custe 20 mil, tu quer fazer uma viagem, o dinheiro que tu tem, tu não tem mulher, não tem filhos e não tem compromisso, não quer dizer que tu é uma pessoa livre. Às vezes a pessoa tem 6 filhos, tem 5 carros, mas ele tem condições para ter a liberdade que ele quer. Ele pode sair a hora que ele quer, ele pode pegar uma asa delta, botar em cima do Jeep dele e ir lá, ficar 3, 4 dias num lugar e essa é a liberdade. Isso é ter liberdade, entendeu? Tu tá aprisionado a uma coisa que não tá te satisfazendo, isso é tu ser preso. Entendeu? Então, no caso da... digamos assim, a pessoa, por exemplo, ela se sente frustrada, sem motivação, com uma beirando a depressão, ela deveria colocar na balança essa questão da liberdade? Exatamente. Porque se tu tem liberdade para fazer o que tu quer, tu vai ser uma pessoa feliz. Entendeu? Me diz uma coisa, Davi. Uma coisa que tu gostaria muito de fazer, que tu não fez até hoje. O que eu gostaria de fazer é pegar um carro e atravessar o país, por exemplo. Tá aí, isso é liberdade. E tu pode fazer isso hoje? Não posso. Por isso que tu tá aprisionado. Por isso, se tu fosse uma pessoa livre, tu ia poder fazer isso. Entendeu? Tá. Simples. Outra coisa. Eu queria pular de paraquedas. Livre. Isso é tu ter dinheiro para fazer. Tu é uma pessoa livre. Se tu tivesse condições de fazer essas coisas que tu quer fazer, tu ia estar bem melhor do que tu tá. Tu não ia estar aprisionado, tu não ia estar se sentindo mal. Tu ia estar uma pessoa motivada e 100% com o gás todo para ter ideias e manter a tua vida como tu quer. E digamos assim, conversando contigo, Paulo, assim, me veio a gente falar sobre isso dá uma espécie de gás, assim, dá um up. Até a nossa liberdade mesmo, o pensamento, né? Exatamente. Ele começa a criar estratégias para tu conseguir as coisas. É o que eu te falei, ser livre não é tu não fazer nada, tu sair correndo no mato, tu não ter roupa, tu morar embaixo de uma árvore, tu não ter compromisso. Não é, a liberdade é tu ter condições de fazer o que tu quer, tu traçar uma meta e essa meta ser cumprida, né, e chegar onde tu quer. Isso é a liberdade, né? Fazer com vontade o que tu quer fazer. Tu não pode tá fazendo o que tu tá fazendo sem vontade. Aí tu tá preso, tu tá aprisionado àquilo ali. Tu tá fazendo aquilo ali porque tu é obrigado a fazer. Paulo, e se tu pudesse dar uma dica prática para quem tá... o Davi está sofrendo isso agora. E para as outras pessoas que talvez alguém que esteja ouvindo essa gravação, esse podcast aqui, o que tu diria? Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Seria colocar na balança o que ela sente que seria a liberdade e o que ela sente como está aprisionando ela? Exatamente. Tu tem que botar na balança e tentar se livrar daquelas coisas que estão te aprisionando tanto. Tu tentar contornar aquilo ali e fazer acontecer, entendeu? A mesmice vai te manter naquela prisão ali. Tá, então o primeiro passo seria colocar na balança. Como é que seria? Antes tu colocasse para mim e eu acabei não gravando. Eu agora comecei a gravar isso. E Paulo, qual é aquele exercício que tu me falou? Por exemplo, Davi, um sentimento de que tu se sente livre. Eu não tenho, por exemplo, uma companheira, então quer dizer que eu tô livre. Eu não tenho que dar satisfação para uma companheira. Livre no teu aspecto. Um sentimento. É um sentimento. Então eu boto no lado da balança de liberdade. Liberdade. Mas daí tem agora tu tem que botar no lado da balança da prisão. O que tu poderia estar livre com uma mulher também, se tu tivesse condições de fazer o que tu quer. Tá, então me diz como que seria esse exercício de separar as coisas? Olha, tu tem que traçar uma meta. Traçar uma meta e tu imaginar o que tu fez até agora e que tu não tá conseguindo evoluir. E dali pra frente, tu tem que fazer funcionar. Tá, mas antes tu colocaste assim, tu vai lembrar. Então, a pergunta certa é,
qual é o sentimento da liberdade? Seria isso? O sentimento de liberdade é tu poder fazer o que tu quer. E o sentimento de prisão? É tu estar aprisionado a contas, a coisas que te levam uma rotina. Então, me dá um exemplo disso. Água, luz, telefone, carro, mulher, cachorro, tudo que te gera gastos, que vá todo o teu salário, entendeu? E não é só no dinheiro, mas especificamente aquilo que ocupa a tua cabeça. É uma coisa que tu não consegue ter um descanso, entendeu? Tu tá aprisionado aquilo ali, mesmo que tu não tá pensando naquilo ali, tá na tua cabeça. Tu tem aquilo ali todo mês, tu tem aquilo ali todo mês. Todo mês tu tem que fazer a mesma coisa. Isso é tu tá aprisionado. É simples, entendeu? E qual é o primeiro, digamos, se tu tivesse que dar uma dica, primeiro passo para a pessoa iniciar, sair dessa prisão? Qual é o primeiro passo, assim, simples? A pessoa que está me escutando agora, o que tu diria para essa pessoa? O que tu diria para o Davi? Davi, procura alguma coisa que tu gosta de fazer mesmo, realmente, para te se livrar dessas coisas. Se tu não está satisfeito com o teu trabalho, tu tem que procurar uma outra coisa que te satisfaça. E aí tu botar gás nisso aí para te chegar às metas que tu quer. E esse é o segredo. Se tu tá fazendo uma coisa que tu não gosta, tu não vai ter crescimento nunca. Tu vai ficar parado. Eu imagino que seja isso. Paulo, assim, ó, eu não quero... Eu acho que eu não vou continuar mais essa gravação e eu vou disponibilizar isso na internet. E eu quero que tu diga que eu posso disponibilizar isso na internet. Pode sim, com certeza. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem tá me ouvindo, para quem tá ouvindo o Paulo também, que o cara tá agora numa fossa, quem sabe, ou o cara tá desiludido, tipo, o cara não tá gostando do trabalho, ou o cara brigou com a mulher, ou o cara não tá gostando daquilo que ele tá fazendo, ou o cara queria ter essa liberdade que você fala. Que mensagem tu diria para esse cara, assim, de forma simples? Eu digo que mensagem tu diria para essa pessoa que está ouvindo agora? Eu quero que tu fale para essa pessoa que está ouvindo. Faz uma lista das coisas que estão te aprisionando e começa a eliminar elas. Simplesmente eliminar. Ou mudar de lado. O que está te aprisionando, fazer ter liberdade. Aí tu vai começar a melhorar. Simplesmente isso. Beleza, Paulo. Olha só, foi muito inesperada essa nossa conversa e eu levo meu gravador por onde eu ando. E Paulo, eu quero dizer muito obrigado por essa conversa. Eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com as pessoas e conhecer um pouco elas, e essas pessoas me ajudam muito, e eu gosto de compartilhar isso com as pessoas que assistem o meu blog, assistem o meu canal no YouTube. Então, Paulo, aqui, ó, muito obrigado por essa tua fala, porque eu te considero, assim, eu sou teu cliente na tua loja, no teu comércio, mas eu sou mais que um cliente, eu te considero um amigaço, assim, uma pessoa que eu conheço, acho que faz uns 4 anos, talvez 5 anos, mas que faz, na minha cabeça, parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu quero dizer muito obrigado, Paulo, por você estar contribuindo comigo e com alguém mais que está escutando esse podcast aqui, nesse vídeo. E eu quero, Paulo, que tu peça para quem está ouvindo deixar um comentário. Aqui embaixo deve existir uma área de comentário. Paulo, eu quero que tu peça assim para a pessoa, ó, deixa um comentário aqui para saber o que você achou disso que eu falei para você. Tá, Paulo? Eu quero que tu deixe um comentário. E eu queria que tu pedisse humildemente que a pessoa se inscrevesse no meu canal no YouTube. Assim, ó, é uma coisa que eu digo pra ti. Você me indicaria pra pessoa se inscrever no meu canal no YouTube? Com certeza, Davi. Olha, eu acho que tu tá em busca daquilo que a gente tá conversando agora. E tu vai chegar lá, cara. Então, pessoal, acessam aí o YouTube,
o site do nosso amigo Davi, que vocês vão curtir muito isso aí, vocês vão tirar um bom proveito do que a gente falou aqui. E pede para deixar um comentário. Deixa um comentário aí, o pessoal, pro Davi, que eu acho que o pessoal vai gostar muito do que vocês vão falar. Tá bom? Beleza, Paulo. Obrigadão, viu? Isso aí, pessoal. Obrigado e boa noite. Tá bom. Valeu, Paulo.